25 de novembro de 2016, o dia em que Fidel Castro morreu. Fidel nunca hesitou em expor sua posição. Ele e o modelo que defendia partem de uma premissa básica. O crime diário do capitalismo é pior que qualquer outro. Por isso, coisas como o levante armado, os fuzilamentos e tantas outras ações violentas deveriam ser consideradas uma reação não só justa, mas necessária para resistir a tais aberrações. Seus 50 anos no poder em Cuba mostram para alguns o perfil de alguém comprometido com suas causas e disposto a liderar uma travessia inédita. Para outros, Fidel, alegando combater injustiças, perpetuou um sistema opressor repleto de contradições e mortes de inocentes. Herói popular ou psicopata egocêntrico, grande estrategista político ou manipulador social inescrupuloso, salvador ou monstro? Vamos conhecer um homem referência da cultura moderna, sua busca por uma alternativa aos sistemas tradicionais e sua posição contra os Estados Unidos. Isso faz com que alguns o vejam como um rebelde idealista, como um tirano incorrigível para outros. Antes de começar o vídeo, peço que, se gostarem dos temas, deixem seu like, ativem as notificações e se inscrevam. Se ainda não fizeram, convido vocês a sugerir ideias para próximos vídeos. Vamos começar. No início dos anos 2000, muitos suspeitavam que realmente tentaram matar Fidel tantas vezes. Para muitos, era um exagero, possivelmente criado pelos próprios cubanos pró-Castro para demonstrar a invulnerabilidade de seu líder. Parecia muito, além disso, que fossem feitas tantas tentativas infrutíferas para destruir um único homem. O serviço secreto cubano afirmava que tentaram matar Fidel Castro 638 vezes, para ser específico. E não foram tentativas convencionais, né? Foram atentados muito elaborados, em muitos casos dignos da imaginação de algum supervilão. Por exemplo, como Fidel gostava de mergulho, teria sido feito um traje de neoprene com esporos e bactérias que causariam uma grave doença de pele. Não só foi complicado montar e manipular o traje, como também era difícil entregá-lo ao homem, por isso tiveram que infiltrar um agente disfarçado, que gerasse confiança ao entregar a armadilha. O plano era tão complexo que no final não pôde ser concretizado. Assim como não pôde ser concretizado, outro atentado envolvia dar um charuto para Fidel, um charuto que, ao ser aceso, explodiria sua cabeça pelos ares. Mas o charuto explosivo não foi o mais estranho de todos os ataques planejados. Tentaram envenená-lo, combateram com fêmeas fatales de lábios mortais, com a traição de espiões que passavam anos e anos ao seu lado para ter acesso à sua intimidade. E depois decidiam passar para o outro lado. Homens que chegaram a ter a chance de cravar uma faca em suas costas, mas decidiram, no último momento, defendê-lo. Talvez seduzidos pela atração magnética do grande orador. Fidel declarou que nunca ninguém conseguiu matá-lo, porque todos, cedo ou tarde, hesitaram sabendo que matá-lo traria grandes consequências. Fidel se orgulhava de até assassinos ficarem perplexos com sua aura. Em 2007, contrariando incrédulos com documentos desclassificados, as operações destinadas a acabar com a vida de Castro foram reconhecidas pela CIA. Fidel havia escapado da morte, às vezes por pura casualidade, às vezes graças a espiões enviados por ele mesmo. Com a clara missão de gerar contra-inteligência, Fidel chegou ao final de seus dias, desviando do caminho minado do inimigo. Tinha 90 anos e morreu no dia em que se completava o 60º aniversário do início de uma viagem que havia se tornado mítica. A viagem feita no Grama, mas para falar do Grama precisamos voltar um pouco no tempo. O Grama é uma embarcação pequena, que hoje está exposta dentro de uma caixa de vidro fora do Museu da Revolução, na capital cubana. Por que ela é tão importante? Fácil, porque é o ícone do começo de uma nova era na ilha. Para entender essa jornada é preciso conhecer o capitão. Quem era esse capitão?
O capitão cubano, ainda criança, já tinha patentes especiais nos grupos de sobrevivência e exploração. Grupos onde ele sempre acabava exercendo o papel de chefe, liderando companheiros em caminhadas para explorar áreas selvagens. Falamos de um menino nascido às 2 horas do dia 13 de agosto de 1926, na fazenda Manacas, em Birã, Maiari. Um menino que sofreu grande infortúnio na infância. Com o consentimento dos pais, ele partiu junto com uma professora que, em vez de educá-lo, como havia prometido, o manteve cativo durante alguns anos, gastando o dinheiro que supostamente seria dedicado a material didático consigo mesma. Por sorte, esse menino acabaria sendo resgatado dessa mulher vil e, paradoxalmente, acabaria se tornando aquele Fidel Castro que muitos acusam de manter milhões de cubanos presos dentro de sua própria ilha. Esse menino, antes de assumir o comando do Granma, não era apenas bom nas aulas ao ar livre, mas também já tinha conquistado renome desde muito jovem, por sua habilidade de mobilização das massas, impor-se diante das autoridades se considerasse que havia algum tipo de abuso. Anos depois, seu rosto estaria em bandeiras e seguidores e detratores se multiplicariam à velocidade da luz. Aconselhado por conhecidos e familiares, Fidel começou a estudar direito na Universidade de Havana e fez um curso excelente que prometia uma graduação em tempo recorde. Em 1947, ele precisou pausar a vida ao ser forçado ao exílio no México, por ter participado de uma revolta fracassada contra a ditadura de Rafael Leônidas Trujillo. E é que ele gostava de livros, mas era a ação concreta que o apaixonava. No México, ele não perdeu tempo em continuar se formando, junto a outros pensadores, que também se manifestavam contra uma sociedade e sistema político considerados ofensivos. Homens que acreditavam que só com palavras não chegariam a lugar nenhum. Ao retornar a Cuba, muitos recomendaram a Fidel que tentasse passar despercebido e evitasse voltar a chamar atenção. Fidel resmungou que faria isso, mas na verdade se dedicou a reforçar seu papel de porta-voz daqueles que considerava oprimidos. Assim, o jovem militou no Partido do Povo Cubano. Anos depois, retomou a atividade revolucionária, desta vez contra a rígida ditadura de 1952. Após um golpe de Estado pelo general Fulgêncio Batista A, que foi acusado de ter colocado o país a serviço dos interesses norte-americanos. Fidel tentou assaltar o quartel de Moncada, em Santiago de Cuba, mas foi capturado e julgado. No julgamento, de cabeça erguida, ele não se arrependeu de seus atos. A sentença foi exemplar e tinha como objetivo conter outros focos de revolução. Caíram sobre ele 15 anos de prisão que, se tivessem sido cumpridos, teriam significado uma mudança radical na história cubana e, por que não, na história mundial. Mas Fidel não passou muito tempo atrás das grades. Em 1955, um indulto o colocou em liberdade e o exilou novamente no México, onde mais uma vez se propôs a adquirir novos conhecimentos e traçar novos planos. Fidel não pretendia passar muito tempo fora de Cuba e tinha em mente um retorno triunfante. Para começar a materializar esses planos, ele foi primeiro à loja de Antônio de Conde, também conhecido como El Cuate. El Cuate atendia uma loja de armas quando Fidel Castro, com 29 anos, entrou e foi direto ao balcão. El Cuate. Ele não se deixou intimidar e perguntou que arma ele estava procurando, ao que Fidel respondeu com um grande sorriso. Não queria armas, queria algo um pouco maior, um iate. Embora um pouco surpreso com o pedido, El Cuate rápido logo colocou as mãos à obra e, em poucos dias, encontrou o iate que se tornaria o famoso Granma. Depois de perceber que um levante na cidade era difícil, Fidel chegou à conclusão de que poderia criar uma guerrilha rural. Na região mais remota e montanhosa do país, a Sierra Maestra, na província cubana de Oriente. Lá, desembarcaram os 82 homens que estavam no Granma, entre eles Camilo Cienfuegos e o médico argentino Ernesto Che Guevara, de quem vocês podem saber mais em outro dos vídeos deste canal. Saíram entusiasmados e corajosos, determinados a derrubar o ditador Batista. Mas desde o primeiro momento as coisas ficaram um pouco complicadas.
Náuseas, uma emboscada inesperada e assim, apesar de tudo, contra todas as previsões. Eles não só resistiram aos ataques, como também logo organizaram, como haviam planejado, novos focos de resistência. Cuba, pela proximidade com os Estados Unidos, tinha acesso privilegiado à modernidade. Por isso, naquela época, tinha a maior quantidade de televisores e rádios da região. A comunicação por meio desses meios foi utilizada pelos revolucionários com grande habilidade. As notícias da insurreição e as possibilidades de mudar as desigualdades fizeram com que mais e mais adeptos se juntassem às armas. Aqueles que se opunham aos planos rebeldes eram eliminados por medo de que se tornassem informantes para o lado contrário. O triunfo da Revolução, realizada com poucos recursos, mas com um proletariado rural numeroso e agitado, foi facilitado pela situação insustentável do país. Naqueles anos, a ousadia e a impunidade da corrupção política indignavam muitos, e apesar de registrar a maior renda per capita da América Latina, a riqueza de Cuba se concentrava em pouquíssimas mãos. Um grupo de jovens persistentes havia conseguido derrotar um exército profissional de 40 mil soldados. Já naquele momento, a vitória de Castro, que foi uma surpresa absoluta até mesmo para ele, começou a adquirir características lendárias. Em 1º de janeiro de 1959, a Revolução tomava a Havana. No começo, a Revolução era conciliadora e moderada, mas Fidel Castro não demorou a assumir a liderança do governo cubano, acumulando os cargos de primeiro-ministro e comandante em chefe das Forças Armadas. Qual era o seu objetivo? Cumprir a promessa que havia feito àqueles que o seguiam. Em 1960 foram nacionalizadas as usinas de açúcar, as principais indústrias, os bancos e as refinarias de petróleo. Por sua vez, realizou a famosa reforma agrária, que expropriava as grandes fazendas estrangeiras, todas norte-americanas, para dar meios de subsistência aos camponeses pobres. Em longos discursos na Organização das Nações Unidas, Fidel convocou a Revolução Geral contra o imperialismo em toda a América Latina e proclamou a liberdade. Ele proibiu o jogo de tabuleiro banco imobiliário em seu país, por considerar que fazia apologia ao capitalismo descarado e selvagem. Nesse clima, em 1961, o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, rompeu as relações diplomáticas com Cuba e decretou um embargo comercial destinado a sufocar a economia cubana e forçar a retirada de Castro do poder. Mas Fidel não se retirou e Eisenhower deixou-se cegar pelo ódio, elaborando um plano que seria executado com a chegada do democrata John F. Kennedy à Casa Branca. Um plano que pretendia retomar à força o poder dos Estados Unidos sobre Cuba. Estamos falando da famosa invasão à Baía dos Porcos, uma invasão que não só fracassou, mas também provocou o efeito inverso ao esperado. Os cubanos exilados, protagonistas da operação, ainda acreditam que o plano fracassou, pela falta de compromisso e indecisão do então presidente, e a falta de cobertura aérea para apoiar o desembarque. Além disso, muitos relatam agentes infiltrados. De uma forma ou de outra, a questão gerou um enorme apoio político a Fidel Castro entre as massas cubanas, que o viam como um guardião eficaz que os havia salvado de uma agressão. Daquele gigante impiedoso que eram os Estados Unidos da América, o golpe foi duro para os norte-americanos e não foi o único golpe que Fidel soube dar. Sem ir muito longe, ele quase provocou uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética em 1962. Durante a Guerra Fria, Fidel alinhou seu regime à política externa soviética. Ao permitir que soviéticos instalassem rampas de mísseis em Cuba, capazes de atingir alvos nos Estados Unidos da América, essas rampas foram descobertas pela espionagem americana. Kennedy reagiu com um bloqueio naval a Cuba e a exigência de retirada das instalações, o que desencadeou a crise dos mísseis. Uma época cheia de terror, onde se supunha que, a qualquer momento, o mundo inteiro seria reduzido a cinzas. Toda a especulação sobre apocalipse nuclear se desfez quando os mísseis soviéticos foram retirados em troca da promessa de que não haveria novas tentativas americanas de invadir Cuba. Fidel chegou a receber o título de Herói da União Soviética. Com a retirada do capital norte-americano da ilha, a economia produtiva cubana ficou privada de financiamento e começaram outras crises mais profundas.
Cuba só podia enfrentar as consequências do embargo com a ajuda soviética, dependência que se intensificaria a partir de 1975, quando os países da Organização dos Estados Americanos se juntaram ao bloqueio. A economia soviética trouxe alguns frutos iniciais, mas, assim como aconteceu na própria União Soviética, isolou o país das correntes de investimento internacionais. E, finalmente, levou tudo a uma estagnação que Fidel tentou suportar com otimismo e a promessa de que as coisas não iam piorar, mas pioraram. A dissolução da União Soviética em 1991 resultou, por exemplo, no fim do Conselho de Assistência Econômica Mútua, órgão econômico responsável por 85% das trocas comerciais de Cuba a preços subsidiados. Em 1994, devido à situação desesperadora no país, começou a chamada Crise dos Balseros. 35 mil cubanos desesperados emigraram para os Estados Unidos da América, cruzando o Estreito da Flórida em balsas precárias. Mesmo com o grave desabastecimento, Fidel fez Cuba iniciar uma lenta e constante recuperação desde 1995, reforçando a intervenção das Forças Armadas e, segundo alegam aqueles que se opõem ao seu regime, fortalecendo um feroz estado policial. É nessa época que alguns dizem que Fidel perdeu a objetividade e ficou mais obscuro. Para outros, nesse momento ele se exaltou de vez como mártir da causa. Com o novo século, Fidel contou com o apoio de líderes de esquerda contrários ao neoliberalismo dos Estados Unidos da América. Em outubro de 2000, Fidel fechou um acordo com Chávez permitindo que Cuba importasse petróleo da Venezuela em condições favoráveis. Porém, os eventos de 11 de setembro de 2001 aumentaram a pressão dos Estados Unidos, às quais Fidel Castro respondeu declarando o socialismo irrevogável em uma emenda constitucional de 2002 e intensificando a perseguição à dissidência. Para reafirmar suas posições, em 2004 foi posto fim à dolarização da economia cubana. Suas palavras nunca deixaram de ressoar e ele nunca deixou de se mostrar enfático sobre a necessidade de não se deixar dobrar nem fazer pactos com aquele com quem prometeu nunca negociar. Em meados de 2006, após participar de uma cúpula do Mercosul na Argentina, Fidel Castro precisou ser submetido a uma cirurgia que o obrigou a ficar de repouso. Antes da cirurgia, delegou todas as funções de governo ao seu irmão Raul. Em fevereiro de 2008, com vários problemas de saúde, apresentou sua renúncia definitiva. Com Fidel aposentado, Raul Castro foi confirmado nos cargos. A vitória de Barack Obama nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2008 abriu uma nova etapa nas relações entre os dois países. Uma espécie de paz em meio a tantas tempestades. No entanto, após 4 anos de mandato, Donald Trump impôs mais de 240 medidas contra Cuba, retomando antigas disputas. Vale lembrar que Fidel e os Estados Unidos eram incompatíveis. No entanto, embora Trump quisesse fazer parecer assim, a realidade é que Fidel e os Estados Unidos nem sempre foram inimigos. E para entender a inimizade, é necessário lembrar daquele momento em que eles se davam mais do que bem. O momento em que a revista Life colocou Castro em sua capa e o chamou de acadêmico, rebelde de barba e o libertador. Mas como foi que isso aconteceu? Em 1895, os cubanos começaram sua guerra pela independência da Espanha. Em 1899, os norte-americanos tiraram a vitória dos cubanos e trocaram a bandeira espanhola pela sua na ilha. Este evento marcou o início da ocupação militar de Cuba, que se tornou independente dos Estados Unidos em 20 de maio de 1902. Washington apoiou uma série de presidentes cubanos desprezíveis, com o objetivo de proteger seus interesses econômicos naquela parte do território. Um desses presidentes fantoches não foi outro senão o já mencionado Batista. Batista era tão desprezível e corrupto que havia saído do controle, e sua ambição o fez trair os próprios americanos que haviam se encarregado de colocá-lo onde estava. Por isso, muitos norte-americanos, até na CIA, passaram a apoiar Castro no fim dos anos 50. Ele era visto como a solução para remover Batista.
Há quem diga até que sua revolução foi sustentada pelo capital do tio Sam, mas esse é outro assunto. Quando Castro percorreu Cuba por uma semana na Caravana da Vitória, foi entrevistado pelo apresentador Ed Sullivan, que o elogiou e comparou a George Washington. Em abril de 1959, Fidel visitou os Estados Unidos e falou diante de uma multidão deslumbrada de quase 30 mil pessoas no Central Park. Nessa época, também ficou conhecida uma pitoresca anedota, segundo a qual um jovem Fidel, de 14 anos, escreveu uma carta ao então presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, para pedir que lhe enviasse uma nota de $10, porque ele nunca tinha visto uma. Porém, após a fumaça do vão, as demonstrações de amor e a imagem da mídia desapareceram. Quando Fidel deixou de servir as políticas estrangeiras, passou a ser retratado como alguém cheio de ódio. De um dia para o outro, ele passou a ser um verdadeiro demônio, o inimigo público número um terrível perigo para toda a humanidade. O fato é que nada puderam fazer para detê-lo. No meio da guerra pelo poder, foi o povo quem pagou as consequências. Alguns fizeram isso com orgulho, outros declarando se sentir vítimas incompreendidas. Quando Fidel morreu, as cerimônias oficiais incluíram 9 dias de luto. Em outras partes do mundo, ao contrário, sua morte foi comemorada, sob a direção de Fidel Castro. Cuba alcançaria importantes conquistas sociais, especialmente visíveis na erradicação da fome, na educação primária e universitária e na assistência à saúde, áreas nas quais chegou a se tornar um modelo para os países subdesenvolvidos. Para muitos, o custo político e cultural foi alto demais para que isso ocorresse, já que no processo foram perdidas liberdades individuais, transformando Fidel, sua cruzada antidespotas, em um despotismo desproporcional. Hoje em dia, muitos ainda choram por ele. Tantos outros acham que ele deveria ter pago em vida por seus crimes. Frutífero ou destruidor? O fato é que a passagem de Fidel por Cuba é e será inesquecível. De um jeito ou de outro, Fidel se foi deixando um terrível debate ideológico em aberto. Os fins justificam os meios? E até aqui a história do dia em que Fidel Castro morreu. Também um pouco claro sobre sua vida, a revolução e o que ocorreu em Cuba. Peço, por favor, que deixem seu like se tiverem interesse nesse tipo de assunto, que ativem as notificações e se inscrevam, caso ainda não tenham feito isso. Deixo aqui algumas recomendações de vídeos para vocês continuarem assistindo no canal e também convido vocês a deixarem suas próprias sugestões para possíveis vídeos futuros. Sem mais me despeço, sou Magno Efisto e este foi o dia em que... Créditos Cortesia por Antártica Filmes Argentina.